Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV. Você que acompanha do outro lado, através do canal 8.1 Digital. Estamos também através da plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, nos nossos canais também, através do aplicativo. E como sempre, eu gostaria de convidar você, que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu smartphone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo Alto Paranaíba. Afinal de contas, a NTV 31 anos ao seu lado e, claro, agradecer a nossa enorme audiência através do site, para você que acompanha a nossa programação. A partir de agora, o Mais Saúde feito para vocês e junto com vocês. Antes de trazer os nossos convidados e os temas de hoje do programa, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Apolo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa com esse hoje especial, com esse belíssimo, lindíssimo arranjo de fitônia. É um arranjo natural, esse e outros mais você encontra lá na Apolo Floricultura, tradicionalmente no coração da cidade. O endereço está aí na sua tela, na rua Major Gotti. O telefone é o 3822-2200. Um abraço para Lourdinha e toda a equipe da Apolo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa. Bom, enfim, o Mais Saúde está no ar. Aqui você já sabe, o nosso bordão. Aqui o consultório está aberto. Aproveite, participe com a gente porque a consulta é grátis. O nosso WhatsApp, muito bem, já está na tela. Para você mandar a sua pergunta, fique à vontade e aproveite, participe com a gente. Bom, assuntos muito importantes no programa de hoje. A gente vai trazer 3 temas importantes. E o primeiro tema, a gente vai falar e bater um papo via remoto, à distância, com ela, que vai dividir a tela com a gente. Acredito que direto de São Paulo, ela que é especialista, psicóloga e também professora, a Fran Winandi. É isso mesmo, está aí falando com a gente. É um prazer recebê-la aqui em Patos de Minas, via distância remota, mas sempre um prazer trazer qualidade de vida aqui para a nossa região. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E o tema de hoje, olha, é uma palavra nova, mas que vem se intensificando, principalmente a gente acompanha nas redes sociais, que está super em crescente. É um novo nome para um velho preconceito. A gente vai falar sobre etarismo. Você aí do outro lado sabe o que é isso? Já ouviu falar do etarismo? Então vamos falar com quem tem autoridade no assunto. Fran, vamos lá, explica para o pessoal de casa que está assistindo o nosso programa do que se trata e o que é de fato o etarismo. Vamos lá. Então, o etarismo é o preconceito de idade. Ele pode ser chamado de ageísmo ou de idadismo. E ele pode acontecer em qualquer fase da vida de uma pessoa. A gente pode sofrer esse preconceito sendo jovem ou sendo velho, né? Por exemplo, quando a pessoa é muito jovem, ela pode sofrer pela falta de credibilidade, né? Então, por exemplo, eu sou promovida a um cargo de gerente numa empresa e eu sou mais nova que os meus pares. Então, eu posso sofrer o preconceito etário dentro do meu emprego, por exemplo, né? Ou é mais frequente quando eu tenho mais idade. Quanto mais a gente envelhece, no Brasil principalmente, né? Mais a gente sofre esse tipo de preconceito etário, que é o etarismo, né? Então, aí ele aparece em várias áreas da nossa sociedade. Infelizmente, né, Fran, nos dias atuais, num tempo que a gente julga tão moderno, existia esse preconceito sobre idades, né? Resumindo, é isso que se trata o etarismo, né? Infelizmente. Exato, exato. É muito triste, mas ele acontece. E ele acontece, inclusive, na área da saúde. A gente pensa, sempre que a gente pensa em etarismo, a gente pensa no mercado de trabalho, né? Mas na área da saúde, ele acontece muito, por exemplo, com a infantilização do idoso, né? Se a gente parar para pensar que no Brasil um idoso é uma pessoa a partir dos 60 anos, por exemplo, eu sou uma idosa, porque esse ano eu fiz 60 anos, o idoso no Brasil, ele sofre muito preconceito. E quando, por exemplo, um idoso ele vai ser atendido, né, ele passa por um atendimento médico, muitas vezes ele é infantilizado. Então, o profissional da saúde, por exemplo, se dirige diretamente a quem está acompanhando, sem conversar com o idoso para saber
saber o que ele está sentindo. Essa é uma das coisas que às vezes acontecem. Ou quando utiliza termo no diminutivo, né? Me dá o bracinho, vai ser só uma picadinha. Isso é etarismo, né? É a gente achar que a pessoa tem que ser tratada como criança, quando na verdade não deve, né? Muito bem, Fran, vamos levar o nosso bate-papo aqui, aproveitar que a gente está num mês importante, que é o Setembro, né, Amarelo, das doenças psicológicas. No que o etarismo pode influenciar aí na saúde mental das pessoas? O etarismo, ele acaba sendo uma das causas de depressão, né? Porque ele gera ansiedade, ele gera estresse, e nas pessoas idosas ele acaba invisibilizando, né? Então, muitas vezes, até dentro de casa, a gente muitas vezes nem percebe que faz isso, né? Mas deixa o idoso de lado, deixa ele... tem muita gente em volta, mas é como se não tivesse ninguém, né? Ninguém presta atenção, ninguém tem muita paciência de conversar, e aquele idoso ele vai ficando invisível, né? Mesmo dentro da nossa casa. E isso vai deixando a pessoa triste, vai deixando a pessoa às vezes estressada ou ansiosa ou depressiva. Então ele é uma das causas, né? Já tem até estudos que mostram que quando o idoso ele vê de um jeito negativo o seu envelhecimento, as chances, né, dele morrer mais cedo são maiores. Então, é bem triste isso. Ô, Fran, existe alguma artimanha, algum exercício ou alguma técnica, pode-se dizer, que a gente possa fazer para poder blindar, não chegar a esse ponto do tal preconceito? Porque muitas vezes, como você bem explicou, o familiar ou nós mesmos acabamos acometendo aí desse preconceito, né? Colaborando para o etarismo, infelizmente, sem ter noção do que pode afetar. Existe como a gente blindar, se prevenir sobre isso? Eu digo que o etarismo ele começa dentro da gente, né? A gente foi educado numa sociedade jovem-cêntrica, né? Então, na qual juventude é sinal de beleza. Então, já começa daí, né? As pessoas têm medo de envelhecer e têm medo de terem aparência envelhecida. E a gente, muitas vezes, reproduz essas coisas. Então, quando, por exemplo, a gente vê uma idosa com uma roupa mais justa, né, ou utilizando salto, batom, sei lá, com uma roupa que a gente considera inapropriada, né, ou quando uma mulher tinge ou deixa de tingir o cabelo, né, porque as mulheres, elas sofrem mais o preconceito, tá? Então, elas acabam sendo mais, vamos dizer, mais atingidas mesmas por isso, né? Então, o que a gente tem que fazer é prestar atenção nessas coisas, né? Porque o etarismo, ele é o terceiro maior ismo do mundo ocidental. Ele só perde para o racismo e para o sexismo. Mas quando a gente faz a intersecção desses fatores ou desses pilares, ele é amplificado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não estar reproduzindo esse preconceito. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma obra, um trabalho seu, né, que tá aí, a gente vai divulgar aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais, e é muito importante a gente adentrar nesse assunto, não só nesse mês de setembro, mas se você tiver o livro, a obra em mão, se tiver pertinho de você e já quiser mostrar aí pro pessoal de casa, já pode dar um spoilerzinho. Isso, já pode dar um spoiler sobre essa obra aí, Fran, fique à vontade. Ok, então o meu livro é Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, e eu falo do etarismo em várias áreas da nossa sociedade. Então, por exemplo, o etarismo no mercado de trabalho, o etarismo no mundo da moda, no cinema, na TV, né, nas redes sociais, nos esportes. Então, eu vou passando, cada capítulo eu falo do etarismo em alguma área, né? E eu falo do nosso medo de envelhecer, falo do mercado prateado, que também é um mercado enorme, gigante, aí, que movimenta só no Brasil
uma fortuna, a gente está falando de 2 trilhões de reais por ano, né? E que é quase que ignorado por muitas marcas. Então, eu falo de vários assuntos bastante interessantes, considerando que a gente vai viver mais, né? Nós estamos tendo menos filhos e vamos viver mais tempo, então tem muitas mudanças que estão acontecendo dentro da nossa sociedade e eu chamo atenção para esses aspectos e, enfim, e para a gente também poder prestar atenção nisso que você colocou, que é o nosso próprio preconceito, né? A gente dá luz a isso para a gente começar a se policiar um pouco. Que bacana essa obra, sempre bom. Conhecimento, como já diz, né, os nossos pais, conhecimento nunca é demais, é o nosso maior tesouro. E como é que faz para adquirir essa obra, esse livro? Olha, a gente vai lançar ele aqui em São Paulo na próxima semana, oficialmente, né, no Shopping Eldorado, na Livraria da Vila, no dia 21 de setembro, às 18h30. Então, quem estiver em São Paulo está convidado, mas ele vai estar nas principais livrarias, na Livraria da Vila, na Amazon, e ele vai estar em todo lugar em breve aí. Muito bem, daqui a pouquinho você deixa o seu contato também, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você em São Paulo, no polo, né, no ecocentro do nosso país, talvez tenha mais armas e ferramentas para poder abordar esse tema. Eu gostaria de chamar a atenção das nossas autoridades no interior da nossa Minas Gerais, aqui no Alto Paranaíba. Qual que é a visão que você, como autoridade no assunto, como eu anunciei aqui no início do programa, uma estudiosa, expert nesse assunto, qual que é a visão que você tem sobre saúde pública, de modo geral, não só em São Paulo, Minas Gerais, no nosso Brasil? Você acha que já existe, precisa melhorar o poder público, ter uma visão melhor para essa causa? Com certeza. Já tem algumas coisas que estão sendo veiculadas aí, a gente já está brigando um pouco. O meu trabalho é mais focado em empresas, né? Mas eu acompanho, logicamente, e tem, por exemplo, algumas coisas que estão em andamento aí, em termos de leis, de incentivos. Então, por exemplo, está para sair um incentivo público que não é especialmente de saúde, mas é para contratação de pessoas acima de 60 anos nas organizações, mas eu acho que isso acaba indiretamente influenciando na questão da saúde, porque a gente tendo uma situação financeira mais estável, considerando que somente de 3 a 5% das pessoas acima de 50 anos que trabalham estão em empresas, então eu acho que a gente tem aí uma coisa grande aí que a gente precisa brigar, sabe? Então, eu acho que isso acaba refletindo indiretamente. Se as empresas têm incentivo para contratar, as pessoas têm uma situação financeira mais estável e vão poder se cuidar mais. Agora, com relação a políticas públicas, eu acho que a gente tem que evoluir muito e eu não vejo ainda nada nesse sentido, a não ser as políticas relacionadas à Organização Mundial de Saúde. Aí sim, eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo nessa linha. Muito bem, mas já é um pontapé, né? A sua participação aqui é muito válida para a nossa região, em várias cidades que acompanham aqui o nosso programa, e nós também, como papel de uma emissora séria, como a gente tem que levar esse tema e chamar a atenção sobre esse tema. Bom, é isso. Para a gente finalizar a sua participação aqui, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Sucesso no lançamento, tá? E eu vou fazer o meu pedido do livro também, vou estudar, vou conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Deixa o seu @, o contato aí para o pessoal de casa. Ok, bom, eu estou no Instagram, @Fran_Winandi, estou no TikTok, FranWinandi1, e estou no LinkedIn, FranWinandi. Então, essas são as minhas redes, eu sou bastante ativa, eu publico bastante coisa e eu tenho um blog, www.etarismo.com.br. Então, se quiserem acessar, tem bastante coisa lá. Então, você como exemplo... Nada, basta de etarismo, né? Obrigado o que eu mais falo, nem eu me aguento mais. Obrigado pela sua contribuição aqui para toda a nossa região, e a gente se encontra em outras oportunidades. Sucesso, tá bom? Prazer conhecê-la. Com certeza, muito obrigada, muito prazer.
Muito bem, você aí de casa, não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar de um trabalho fantástico com o pessoal, ó, que tá super atento aí nesse Setembro Amarelo. Não sai daí não, que a gente volta já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV. Você que acompanha na sua televisão através do canal 8.1 Digital e nos nossos canais, na nossa plataforma também. Fique à vontade para você fazer a sua pergunta e participar com a gente. Afinal de contas, o Mais Saúde é feito para vocês, com vocês e junto com vocês. O Setembro Amarelo em pauta aqui no nosso programa, né? É um mês muito importante e a gente recebe agora nesse bloco a aluna do Colégio Universitário do curso técnico de enfermagem e também aqui a professora Jéssica Rayane Silva e a aluna Aline Nunes de Magalhães. Professora Jéssica, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-la. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer te conhecer também pessoalmente. Aline, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, boa noite. E a gente vai falar de um trabalho, de um projeto, na verdade, fantástico, de uma iniciativa maravilhosa, muito válida, não só nesse mês, mas eu posso me arriscar e ter a certeza que é como exemplo para toda nossa vida. É o projeto com o nome Oásis e a professora vai explicar um pouquinho sobre esse projeto. Como é que surgiu essa ideia, esse desafio? Foi uma prova? Como é que surgiu essa ideia aí? Então, na minha disciplina eu trabalho com eles marketing e empreendedorismo. Né, o intuito é realmente abrir a cabeça deles para novas coisas, para um mundo inovador, que a gente está no mundo inovador. Então eu dei um trabalho onde eles deveriam escolher qualquer tema, algo que realmente motivasse eles, né, a fazer alguma coisa. E o grupo, inclusive, o que estamos aqui, eles escolheram um projeto social. Né? Todo mundo foi mais para o lado lucrativo, eles escolheram um lado social. Então, o projeto em si, ele abrange sobre a saúde mental, né? Os transtornos mentais que nós temos. E daremos início nas escolas. Inclusive, nós já começamos na Escola Guilmar de Mello. Nós fomos lá um dia, apresentamos o projeto para os alunos, foi incrível. E eu acredito que vai se estender. A ideia foi sua, de todo mundo, e a ideia é essa, estender esse projeto? Sim, a ideia é estender, não só no nosso município, né, também no estado e o lugar mais que quiser aderir ao nosso projeto. Eu estava juntamente com o Matheus, né, que também é criador do projeto, e a gente tinha assim, um tempo mais curto para poder estar planejando um projeto, porque a gente fazia parte de um outro grupo. Então, ali a gente conversando, a gente criar algo diferente, e eu pensei, gente, sabe que as doenças mentais são contagiosas, igual o Covid? E aumentam, né, cada vez? Aumentam, porque se a gente tem um problema, ali uma ansiedade, por exemplo, a gente convivendo com outras pessoas, a gente vai estar sobrecarregando essas pessoas também. E automaticamente elas vão estar adquirindo aí essa ansiedade, a depressão, né? Então eu pensei, como que a gente pode tratar isso? As pessoas não buscam tratamento. E por que não fazer isso de forma preventiva? Como a gente estava conversando aqui, né, professora? Infelizmente, também existe um preconceito, principalmente quando vai procurar. Hoje já caiu muito, a gente sabe que tem mais acessibilidade, né, os recursos estão mais fáceis, né, as vias estão mais fáceis para procurar um psicólogo, um especialista nesse assunto. Mas, infelizmente, existe, né, esse preconceito. Sim, justamente. Uma coisa, inclusive, que os meninos colocaram no trabalho Patos de Minas tem 159 mil habitantes. Então, por mais que a gente tenha o apoio com a prefeitura, né, a gente pode ir nos postos de saúde, nós temos os psicólogos, mas justamente, mas assim, são muitos habitantes para pouca gente. Então, a nossa iniciativa, a iniciativa dos meninos é justamente essa, porque às vezes as pessoas, elas querem ser acolhidas, não necessariamente lá desabafar, mas elas querem esse acolhimento, esse momento, né? Então, o intuito é esse. Bem, Aline, e aí vocês tiveram esse start de antecipar como forma de prevenção, de cuidar e oferecer aí recursos para o cuidado da saúde mental.
Esse é o intuito do projeto. Sim, o nosso intuito é de forma preventiva. A gente chegar primeiro, né? Chegar primeiro. Que bacana. Por isso a gente quer entrar nas escolas, nas creches e tá levando esse projeto para o pessoal. Porque se a gente começar a ler com as crianças petitinhas e eles já receberem um tratamento, isso aí vai ser bom para o dia a dia deles, vai tornar eles pessoas melhores para a sociedade, né? Muito bem. Acho que a gente tem alguma faixa, algumas imagens aí sobre esse projeto, produção. Se tiver, já pode colocar aí na tela, que a gente vai comentando a respeito disso. Então, um projeto fantástico, né? E trabalhar em forma de prevenção e até mais, né, professora? Levar informação que muitos não sabem, que tem esse acesso de forma gratuita no poder público, né? Justamente, não só a questão de poder ir no poder público para procurar ajuda, como também sintomas, né? Nas salas, a gente perguntou para as crianças, para os adolescentes, se eles conhecem os sintomas dos transtornos mentais. E a maioria deles, às vezes, nem conheciam, né? Então, assim, quando a gente entende o sintoma, a gente entende o problema, a gente consegue procurar a devida ajuda. Eu quero te fazer uma pergunta em especial aqui para a Jéssica. Você, como professora de marketing, e o que você está achando dessa ideia na área da enfermagem, passando aí para essa área da saúde mental? Qual que é a avaliação, análise? Acho que te surpreendeu também. Justamente, a disciplina para o curso, ela realmente é um desafio, né? Porque a gente sabe que o público é totalmente diferente. As pessoas, elas vão para os hospitais, então elas atendem os pacientes. Quando eu trouxe o projeto para a disciplina, que eu trouxe, né, a ideia para eles de montarem, que eles escolheram esse tema sobre saúde mental, foi sensacional. Eu abracei totalmente o projeto e a gente começou, para você saber, ter uma noção, começou há 2 semanas o projeto. Então, ele já se estendeu numa proporção muito grande. Então, nós já temos algumas parcerias que está sendo muito bacana. Tem tudo para realmente ficar aqui, como, né, a Aline falou, estender para outros municípios. Mas conta aqui para a gente, vamos explicar para o pessoal de casa entender em detalhes aqui, Aline. Vocês vão até o colégio, como é que funciona esse projeto de vocês? Que tipo de apresentação que vocês oferecem para o pessoal? Então, a gente pensou inicialmente em dinâmicas, terapia grupal, porque como são muitos alunos, né, uma demanda muito grande, não só com os alunos, também professores, a gente iniciaria ali com a terapia de grupo, em média aí até 10 pessoas, mas facilitaria bastante, né? E nesse meio, né, dessa terapia, a gente ia ver aquelas pessoas que precisam de uma atenção maior, de uma terapia individual. E a gente estaria pegando essas pessoas para dar essa atenção especial, né? E a gente está levando dinâmicas, ver aí se a gente aumenta o número de esportes, né? Porque geralmente tem mais jogos, né? A gente falar sobre dança, música, teatro, pintura. E nesse tempo que vocês fizeram, aí 2 semanas, é isso? 2 semanas. Que começou esse projeto, já conseguiu ajudar muita gente? Já houve alguns diagnósticos, alguma procura? Então, inicialmente a gente procurou uma escola, né? A gente levou para lá o projeto, apresentou o nosso projeto lá e a gente foi muito abraçado, né? Tem uma aceitação muito grande do nosso projeto com o pessoal. Bacana, é informação, levar informação acima de tudo, conhecimento, né, professora? Justamente. Nós começamos com informação, né, para os alunos eles entenderem o projeto, o intuito do nosso projeto, da nossa visita às escolas. E a gente tem planos de começar ali no início de novembro já uma dinâmica, né, a inclusão, a interação, inclusive dos pais. Nós temos que lembrar que estamos falando com pessoas, com alunos, né, crianças menores de idade. Então, assim, a gente levar esse projeto também para os pais, para eles aderirem. Muito bem, então, para quem está acompanhando o nosso programa, quem sabe, né, às vezes até as empresas, pode se estender, né, para as empresas, pessoal aí, professoras, diretoras que estão acompanhando, autoridades que estão sempre em alerta e acompanhando aqui o nosso programa. Como é que faz para procurar vocês? Já tem agenda aí disponível para vocês fazerem essa apresentação? Tem. A gente tem o nosso Instagram, a gente deixou ali direitinho para poder estar passando depois. E você falando sobre empresas, a gente tem essa ideia também de levar o projeto para as empresas, porque também é importante. Tem muitas empresas têm, né, a CIPA, né, a Semana da CIPA aí de prevenção, e isso é super bacana, encaixa super bem. E já tem mais escola agendada? Mais alguma instituição?
Por enquanto, a gente está só com o Guiomar, né? Como o projeto começou há 2 semanas, a gente está como se fosse um piloto, né? Uma escola piloto, para a gente levar, né? Ver ali a aderência do projeto, se os alunos realmente eles vão gostar, para a gente poder abranger para mais escolas. Você já faz, eu já vejo o brilhar dos olhos aqui, tanto da aluna, da professora, a gente percebe, né? E tem mais gente acompanhando aqui no estúdio também. Quem é que está acompanhando a gente aqui? É o Matheus. O Matheus, né? São quantos alunos que fazem parte desse projeto? Quem são? Fala o nome do pessoal aí, vamos parabenizá-los pela iniciativa. Só nós dois. Vocês 2 alunos. Que bacana, que bênção, né? Isso aí. E aí a ideia é estender, então. Sim, com certeza. Né? Se a gente conseguir mais parcerias, a prefeitura, quanto mais pessoas puderem abraçar a causa com a gente, mais amplo será o projeto. A avaliação que você faz desse, como você denominou, desse piloto, que eu tenho certeza, piloto não, tá muito mais para passageiro, já tá aterrissado já esse projeto que veio para ficar. Avaliação aprovada. Com certeza, obrigada. Obrigada. É isso? Então tá bom. Mais alguma coisa que você queira falar? Queira lembrar que é importante a gente abordar, principalmente que você que é da área da enfermagem, estamos num mês importante, né, que é o mês de Setembro Amarelo, falar forma de prevenção do suicídio. Os números, infelizmente, vêm aumentando. A gente traz profissionais, todos os programas aqui, psicólogos, psiquiatras, na área da saúde mental. E a gente vê que os números vêm aumentando aí do autoextermínio. Então, vale a pena a prevenção. Alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar? Não, sem dúvidas é ir em busca de ajudas, né? De ajuda. E quem conhece aí alguém que está nessa situação, a gente dá o suporte, dá o apoio, incentivar a buscar ajuda, porque geralmente a gente fica com aquelas frases, né? Ah, frescura, você é mole, vai ler uma Bíblia, vai procurar algo para ocupar a mente. Gente, saúde mental não é brincadeira. A nossa saúde física depende do nosso mental, então é importante que a gente busque essa ajuda, é importante que a gente trate o quanto antes e que a gente não deixe para amanhã, porque depois que a gente perde a tarde para poder falar, eu devia ter ajudado, né? O velho ditado, melhor prevenir do que remediar, sempre assim, né, professora? Com certeza. Nós temos o Instagram do projeto. Se lembrar, pode falar. Eu acho que não vai aparecer na tela aí, mas se vocês lembrarem, pode estar falando aí. Ou deixa o seu pessoal também, que o pessoal te chama lá também, se você tiver. Pode passar. O meu é Nunes Aline com Y, A-L-Y-N-E. É só isso. Então, assim, quem tiver interesse pode procurar a gente, pode mandar um direct, né? Que a gente dá o total suporte para as pessoas. Muito bem. Bom, meninas, fico muito feliz quando a gente vê um projeto que tem essa intenção de ajudar o próximo, né? Eu tenho certeza que vai longe esse projeto. Não sou profissional adequado, não sou professor, mas a gente percebe, eu sou um ser humano que a gente percebe, a gente está atento a isso e sabe que está em alta e é super válido salvar vidas, isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa, viu, Aline? Professora, é isso, parabéns e sirva de incentivo para outras turmas também, né? Com o lado certeza. social é sempre importante. Isso mesmo, obrigada. Quer deixar a mensagem final para o pessoal de casa, forma de prevenção também nesse Setembro Amarelo? Não é muito sua área, você é o marketing, mas pelo jeito já aprendeu bastante também com as alunas, né? Com certeza. Assim, a mensagem é, gente, procurem algo que relaxe a mente de vocês. Né? Não foquem sempre no problema, né? Tenham ali uma válvula de escape, façam atividade, como a Aline mencionou, né? Pintar, dançar, cantar, qualquer coisa que realmente acalme a alma de vocês. É isso. E o nosso abraço, como que chama o seu parceiro, seu companheiro de projeto? Matheus Almeida. Matheus Almeida, você é o cara, uma bênção também. Parabéns a todos pelo projeto. Menina, sucesso, tá bom? A gente vai se encontrar aí, tá? Com certeza. Com certeza disso. Bom, você de casa não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde aqui na telinha da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. 31 anos ao seu lado. Participe com a gente. Agora o consultório está literalmente aberto e a consulta é grátis. A gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa o nosso parceiro, o Dr. Thales Henrique Caixeta, que é neurologista, está aqui para levar informação e contribuir para a qualidade de vida a todo mundo que acompanha o nosso programa. Muito bom e sempre um prazer recebê-lo novamente. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores.
E a gente vai falar sobre traumatismo craniano. Eu ouço muito falar sobre isso, principalmente quando acontece algum acidente. Quem é ligado aqui nos nossos telejornais, né, no nosso site também, vê, teve aí uma vítima com traumatismo craniano. O que é de fato o traumatismo craniano? Quando é que se configura um traumatismo craniano? David, basicamente a gente entende como traumatismo craniano quando você tem uma transferência de energia, entendeu? Geralmente, né, em grande quantidade, né, para a caixa craniana, as estruturas que estão inseridas no seu interior. No caso, os vasos, o parênquima cerebral. Então, entende-se como trauma craniano qualquer forma de acidente, né, que possa ocasionar lesões das estruturas, tanto da calota craniana, dos envoltórios, que são as meninges, né? Os vasos. É muito importante a gente lembrar, né, que a cabeça da gente é muito bem vascularizada, os ossos são bem vascularizados, e o cérebro, né? 1/3 do débito cardíaco, aquilo que o coração bombeia, né, cada batida, 1/3 daquele sangue vai para o cérebro. Então, a transferência de energia e a lesão dessas estruturas podem provocar o quê? Lesão de vasos, sangramentos, por exemplo, dentro da caixa craniana. Muito bem, a gente ouve muito falar do traumatismo craniano, a gente falou quando tem acidente, seja domiciliar, num tombo, às vezes acidente de trânsito, e dá para fazer esse diagnóstico quando a pessoa está ali caída, de fato ali no local do acidente? Sim, claro. E como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de trauma craniano, na verdade, ele envolve uma série de quesitos, tá? Então, assim, a gente costuma dividir o trauma craniano em traumatismos leves, moderados e graves, né? Então, um traumatismo leve seria aquilo que a pessoa tem, por exemplo, perda de consciência, tá? A gente vê frequente em partidas de futebol, por exemplo, ocorrendo as concussões. Concussão é um tipo de trauma craniano leve. A pessoa às vezes pode ficar desorientada, ter vertigens, náuseas, vômitos, visão dobrada. Esses são traumatismos cranianos leves. Não necessariamente quando você tem um trauma porque a palavra é muito forte. Quando a gente ouve falar traumatismo craniano, realmente dá um medo, uma atenção de que realmente já está indo ali para a CTI, já está de vez de fato. Essa é a impressão que eu tenho, acredito que muita gente tem. Essa que é a importância da conscientização. Não necessariamente, por exemplo, quando você tem um trauma leve, ele não tem repercussão. Então você tem, por exemplo, faixas etárias, por exemplo, o idoso, onde às vezes um traumatismo craniano leve, por exemplo, a pessoa levanta, escorrega, bate a cabeça ali na quina do guarda-roupa. Às vezes esse idoso está fazendo uso de anticoagulante. Remédio que às vezes faz ralear o sangue, deixar né, para o telespectador entender. Às vezes tem medicamentos que a gente usa para poder diminuir a coagulação. Então um trauma leve pode ter uma repercussão no idoso, né? Então o traumatismo craniano ele é estratificado, como eu tinha te falado, né? Você tem os traumas leves, moderados, graves, né? Mas você tem os grupos de risco. Né? Traumatismo craniano, por exemplo, em lactentes, em crianças, por exemplo, com menos de 2 anos de idade, é um grupo específico. O idoso, aqueles pacientes, às vezes, que já têm uma certa fragilidade óssea. Então, existem vários subtipos de trauma e a gente pode discorrer assim, muito sobre isso. E são os leves, a gente vai... Acho que tem algumas imagens aí, se o doutor quiser ir comentando. Eu até queria enquanto que a produção colocar. Só para a gente exemplificar, né? Eu acho que tem... a primeira imagem que tem uma cabecinha, só pra gente... Deve ser a próxima imagem aí. A próxima, por gentileza. E é bom a gente falar sobre assunto que tá em alta. A próxima, né? Por gentileza. Que a gente teve aí o acidente agora do ator Kaique Brito, né? Isso, então, por exemplo, a gente tem um acidente envolvendo uma pessoa conhecida. Então, o que acontece? Você tem um abarroamento por automóvel, você tem uma transferência de energia. Quando você tem essa transferência de energia, essa energia precisa ser dissipada, né? E ela é dissipada nos tecidos. Então você tem, por exemplo, pode deixar essa imagem, isso. Você tem a lesão com a formação de coágulos, hematomas, coleções de sangue dentro do interior da caixa craniana. Nessa imagem aí, doutor, em específico, qual que é a visão para o pessoal de casa poder... Isso, o hematoma é o que está em vermelhinho, né? Aí o que acontece? Quando começa a ter sangramento dentro da cabeça, né, a gente tem mecanismos que compensam.
Então você tem um trauma, há uma compensação inicial com o cérebro consegue deformar, perder a quantidade de líquor. Essa imagem aí ela ilustra bem. O cérebro consegue se deformar, diminui a quantidade de líquido, de sangramento, de sangue que chega ao cérebro, mas chega um determinado momento que descompensa. Quando há a descompensação dos mecanismos, David, que autorregulam isso, a pessoa vai ter a deteriorização neurológica. Aí o indivíduo começa a ter déficit neurológico, por exemplo, paralisa um braço, paralisa uma perna, para de falar, aí entra em coma, né? Então a assistência médica rápida, ela é essencial, né? É por isso que a gente sempre clama, né, para que os primeiros socorros sejam feitos cada vez mais rápido, né? Isso talvez, David, é algo que a gente considera mais importante. Então a gente tem no trauma, na abordagem do trauma, aquilo que a gente considera a hora de ouro. Você pode ter um acidente grave, crítico, com vítima, aquela primeira hora, né? Às vezes você consegue ali salvar 30%, 40% dos pacientes se eles forem de forma rapidamente socorridos. Isso é a importância, por exemplo, da abordagem inicial pelas equipes de bombeiros, de SAMU. Geralmente, quando eles chegam, eles conseguem identificar esses pacientes, eles vão dar uma estabilização inicial, um tratamento pré-hospitalar, que a gente chama, até chegar no hospital, onde você consegue identificar... Ali mesmo no acidente, seja ele domiciliar, seja ele no trânsito, como a gente está citando aqui, o diagnóstico ele é feito em que grau? Ali dá para diagnosticar se é grau leve, se é médio? Sim, David. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um trauma, onde tem, por exemplo, alterações de consciência, esse trauma ele nunca é leve. Então, se a pessoa, por exemplo, fica confusa, desorientada, isso nunca é um trauma leve. Você pode ter traumas leves, por exemplo, com a pessoa só sangrando o nariz, sangrando o ouvido, tendo desmaio, mas recobrando a consciência lúcido. Isso é um trauma leve, né? A gente tem classificações. Os traumatismos moderados quase sempre se acompanham por alterações do nível de consciência. Então a pessoa cai, bate a cabeça, quando ela volta confusa, nauseosa, vomitando, não responde de forma adequada, por exemplo, os questionamentos, com certeza essa pessoa tem um trauma mais significativo, né? E é uma pessoa que merece, por exemplo, uma avaliação hospitalar. Existem estudos, né? É muito interessante a gente falar disso, porque existem estudos que são populacionais, né? Então os médicos não tiram isso da mente e tudo. Então existem grandes estudos, principalmente no Canadá, que conseguiram mapear aqueles pacientes que teriam indicação, por exemplo, de ir para o hospital e realizar um exame por imagem, por exemplo, a tomografia computadorizada, né? Então um paciente caiu, perdeu a consciência, entendeu? Sangrou ouvido, nariz, ficou com o olho roxo, cefaleia que não melhora, por exemplo, com analgésico simples, vômitos de repetição que não são aliviados, por exemplo, nos primeiros minutos, né? Esses traumas são significativos e merecem sim, por exemplo, avaliação hospitalar e por imagem. Ô doutor, antes da gente ir para o nosso intervalo, quero te fazer uma pergunta mais a fundo. Todos os traumatismos cranianos, eles têm recuperação ou tem alguns que são irreversíveis? David, tem alguns que são irreversíveis, mas nem sempre eles são irreversíveis no início da história. É isso que é importante às vezes entender. Vamos citar um exemplo, por exemplo, o caso do Gugu. A última vez que eu estive aqui falando disso, né, o caso do Gugu, por exemplo, né? O Gugu teve uma queda da altura, teve um hematoma intracraniano. Quando ele chegou no hospital mais moderno que tinha da área dele lá, já não tinha mais nada para fazer. Por quê? Porque houve, no caso, a expansão extremamente rápida de um hematoma, com compressão de estruturas e lesão já no exame inicial, né? Constatado através de exames de imagem, exames clínicos, que não haveria possibilidade de reversão. Mas isso são situações, entendeu, que são extremas. Existem traumas, a gente tem que ter em mente que 30% a 40% dos traumas, se eles forem conduzidos de forma adequada, atendidos rápido, esses traumas podem sim ser recuperáveis, mesmo às vezes em condições graves ou moderadas. O tempo conta muito, né, a favor. Sim, o tempo e sobretudo, a agilidade de atendimento. Muito bem.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último intervalo aqui, rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Tales aqui na telinha da NTV. Já, já. A gente volta já. O Mais Saúde está de volta no canal 8.1 aqui na NTV. 31 anos ao seu lado. E a gente volta com o nosso bate-papo falando com o Dr. Tales, que é neurologista. Estamos falando de traumatismo craniano. Dr. Tales, a importância do rápido atendimento a gente falou, mas também de ter recursos para isso, né? O amparato, o material também é importante, né? Sim, extremamente importante. Quando o paciente vítima de um traumatismo craniano chega numa emergência, um dos principais cuidados que a gente tem que ter primeiro é com questão a manutenção da via aérea. Né? A pessoa tem que respirar de forma adequada. Né? Há anos atrás, né, feito vários estudos, se provou, né, que, por exemplo, manter uma via aérea dos pacientes é essencial. Se o paciente não respira, não tem como a gente tem cuidado da lesão que ele teve prévia. Então você tem que chegar no hospital, onde você dispõe de uma equipe que consegue manter uma via aérea, entubar uma pessoa, você tem respiradores que são disponíveis, isso é essencial. Outro cuidado que é importante, manter a pressão sanguínea. Antigamente eles se preocupavam muito, antes dos períodos, né, entre guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em chegar assim e tampar. A pessoa tinha um ferimento por bala. Estancar, filmes, né? Estancar. Colocava isso. A mão assim, o sangue saindo. Você vê que as pessoas morreram. Fazia as amarras, né? Depois eles descobriram o quê? Que você tem que parar o sangramento, você tem que repor de forma adequada o sangue, você tem que manter a pressão da pessoa adequada. Quando você consegue manter a pressão adequada, o sangue consegue chegar no cérebro de forma adequada e diminui os danos, né? Outra questão que é importante, por exemplo, o hospital às vezes ter os recursos de imagem necessários, né? Então você tem, por exemplo, os pacientes que se acidentam em cidades, às vezes de menor porte, precisam se deslocar para grande centro para realizar um exame de imagem. Às vezes esse deslocamento, o tempo que você gasta para isso, é o tempo que às vezes há as descompensações necessárias para as pessoas terem danos irreversíveis. Então, a estrutura hospitalar, né, ela é essencial para um resultado melhor no paciente vítima de um trauma moderado ou grave. Tão quanto importante na abordagem ali no ato, a equipe que chega para fazer a abordagem no ato do acidente ali? A abordagem é importante. Extremamente importante. E como é que funciona, doutor, por curiosidade, essa abordagem? Para ter um diagnóstico mais preciso, mais correto e também rápido, porque a gente percebe que é importante, o tempo é muito importante acima de tudo. David, é extremamente importante o atendimento pré-hospitalar dos pacientes que são vítimas de trauma craniano. Então, por exemplo, você tem as equipes de SAMU, as equipes de bombeiro, eles são treinados, né, a identificar aqueles pacientes, por exemplo, que às vezes têm lesões que são reversíveis. Então, às vezes você tem acidentes, por exemplo, onde você tem indivíduos, por exemplo, com perda de massa encefálica, que já tenham a perda dos sinais vitais. Esses pacientes possivelmente não são recuperáveis. Já, contudo, você tem pacientes, às vezes, que têm traumas menos evidentes, que são graves e recuperáveis. Essas pessoas conseguem identificar nesses traumas, né? Por exemplo, traumas de coluna, né? Você consegue identificar, estabilizar, conseguir acesso venoso, comunicar ao hospital que vai receber desses enfermos com ele em trânsito. As equipes, por exemplo, quando chega um paciente grave, né, por exemplo, está ali aposto, por exemplo, igual tem o hospital regional, né, você consegue, às vezes, né, o pessoal do SAMU e do Boeiro comunicam antecipadamente da vinda desses pacientes. Já chega com a equipe já pronta. Isso, David, tudo leva e lembrar que não é só médico, é equipe multidisciplinar. Na sala ali de emergência, você tem o pessoal da enfermagem, que é essencial na abordagem dos pacientes vítimas de traumatismo craniano, né? As equipes muito bem treinadas, de enfermeiros, de técnicos, né? O pessoal da farmácia também é essencial pela presteza que vai providenciar os medicamentos que vão ser ali utilizados. Então, o trabalho multiprofissional, tanto em emergência como em bloco cirúrgico, aí entra muita questão da minha área, né? Eleva muito a capacidade da pessoa, por exemplo, ter uma recuperação. Mesmo talvez um trauma sendo grave, né? Onde você tem
tudo aquilo que falando contra, às vezes, a recuperação da pessoa, você consegue, né, em subgrupos de pacientes, uma melhora, né, a longo prazo. Por título de curiosidade, doutor, quando a gente vê ali o paciente, né, quando ele sofre o acidente, e às vezes não consegue ver o sangue, às vezes, né, e aparentemente a gente não vê aquela cena, né, terrível. E quando chega no hospital, de fato, consegue diagnosticar o traumatismo craniano. Às vezes acho que não tem, depois de muito tempo pode ser diagnosticado ou não? Sim. De imediato é feito esse diagnóstico, as características ali do paciente. Eu volto naquela fala inicial que a gente teve. A gente tem subgrupos de pacientes, você está entendendo, que tem peculiaridades com relação ao trauma craniano. Então, vou, por exemplo, o lactente, né? Mãe de crianças aí, principalmente com idade inferior a 1 ano de idade, né? Por questões anatômicas, né? A maior parte do peso dessas crianças, né, tá ali na região cefálica, né? Até 40% do peso corporal, às vezes, está na cabeça do neném. Quando ele cai, ele pode bater, por exemplo, a nuca. Quando bate a nuca, por exemplo, o osso é extremamente fininho. Você pode arrebentar pequenos vasos. E às vezes você pode ter, por exemplo, pequenos hematomas que não são identificados, às vezes, no momento. Aí depois de algumas horas, né, que a criança está super bem, a criança tem uma deterioração neurológica. Então, muito cuidado em traumas e lactentes, sobretudo quando você tem um trauma occipital. Muito cuidado com aquilo que a gente chama de intervalo lúcido, né? Então você tem criança, né? A gente vê histórias, isso acontece. Né? Da pessoa, fulano caiu, bateu a cabeça, estava ótimo, depois chegou em casa, comeu e morreu, né? A pessoa estava jogando bola, vamos supor, cai, teve um trauma, perda de consciência, né? Lembra que eu te falei que tem aqueles pontinhos assim que a gente pensa num trauma mais significativo. Então, perda de consciência, chega em casa, o ideal o que é? Tava jogando bola, perda de consciência, vai para o hospital, passa por exame médico, né? A gente chama isso de, tem até um termo em inglês, chama talking death, comum em crianças, em jovens, né? Graças a Deus hoje na era onde você tem cada vez mais raro, mas pode acontecer. E nos idosos, os idosos, por exemplo, você tem traumas que eles vão ter consequências depois de 15, 20, 30, até 90 dias depois, né? Que são os traumatismos cranianos que resultam em hematomas subdurais crônicos, né? A gente vê muito em idoso, né? Então o idoso bateu a cabeça, mesmo que for um trauma leve, às vezes sem nenhum sinal de alerta inicial, lembrar que esses pacientes podem, depois de algum tempo, começarem com dor de cabeça, confusão mental, fraqueza, desorientação, mas por que terem uma complicação tardia. Por que isso acontece? A pessoa é levada ali até o hospital, né, fica alguns dias ali, um tempo internado, depois volta em casa, começa a sentir, né, como o senhor falou, um dos sintomas, uma dor de cabeça e vai aumentando, depois a pessoa vem a óbito. Porque não foi feito um diagnóstico correto no hospital? Essa é a grande questão. Inclusive, assim, é muito interessante. Porque isso a gente vê, acontece muito isso. É uma especialidade muito interessante, né? São gastos milhões, bilhões de dólares, às vezes, em buscas de soluções miraculosas para algumas doenças raras. E o que é comum, às vezes, não se sabe como funciona. Então, por exemplo, no caso dos hematomas subdurais crônicos, que são uma complicação frequente em idosos, né? Eles até hoje não compreendem bem os mecanismos de por que alguns idosos desenvolvem e outros não desenvolvem. Basicamente, né, existem várias teorias do ponto de vista genético para se explicar talvez a neoangiogênese, que seria o quê? A formação de vasos em algum coágulo que tenha porventura surgido, mas até hoje você não tem uma compreensão exata por que acontece isso nesse subgrupo específico e em alguns indivíduos, né, dessa faixa etária. Então, são complicações realmente que é muito melhor você conversar, prevenir, você está entendendo? E as famílias estarem cientes, porque num primeiro sinal de dor de cabeça, confusão mental, 15 dias depois de uma pessoa de idade ter tido um trauma, né? Já falou, o médico avisou que poderia ter a gente vê muito isso em acidentes, né? Acidentes de trânsito, a pessoa cai ali, por exemplo, de moto, vai para o hospital, volta para casa, começa a sentir a dor depois de 2, 3 dias, 15 dias que seja. E David, aí já talvez é outra coisa que a gente precisa compreender, que é o problema das concussões. A gente tem muito, por exemplo, a gente que é fã de futebol, a gente vê muito isso em estádio, quem é atleta, né?
Concussão é um traumatismo leve que você não consegue ver em exame de imagem. Basicamente, são sintomas. Então, você está jogando bola, caiu, vertigem, confusão mental, vômito, ficou pálido. E caiu muitas vezes caiu sem ter o contato. Sim, a gente vê sem ter o contato. Às vezes o cara levanta, acaba de jogar o jogo de futebol, ainda tá tonto, aí vai para casa. Então, o que acontece? Quando você tem uma concussão, os exames de imagem não conseguem pegar o que é? As microlesões que acontecem. Então, os indivíduos têm microlesões com edema, entendeu? Assim, microscópio em determinadas vias que causam sintomas, às vezes, prolongados. Existem hoje, por exemplo, conceitos sobre concussão, que você tem a concussão leve, moderada, grave. Você tem concussões que são prolongadas. Tem gente que fica, às vezes, 1 mês, 2, com sintoma de concussão e acredite se quiser, de 2 a 5% dos pacientes ficam com sintomas duradouros. A gente tem que lembrar, por exemplo, das demências, né? Então, por exemplo, você pega a demência do lutador de boxe, demência do pugilista, né? Vide heróis nacionais como o Éder Joffre, o Maguila, são pessoas que ao longo da vida tiveram concussões repetidas, traumas seriados e evoluindo com demenciação. Então são consequências tardias de trauma. Muito bem. Bom, vamos aqui atender alguns telespectadores. Boa noite, o Dr. Tales foi um anjo na vida do João Lucas, estudante de medicina em Paracatu. Agradeço a Deus por ele no caminho do João Lucas. Quem mandou aqui um abraço para você foi a Marlene. Mande aí um abraço para Marlene. Tá aqui também, tem mais gente, o pessoal te adora bastante aqui, ó. Boa noite, David Bala, boa noite, Dr. Ângelo Tales. Que Deus possa estar iluminando o seu caminho. Obrigado por salvar a vida do Tiaguinho. A Beth está sempre prestigiando você aqui. Isso é o presente, né? O melhor salário da profissão, né, doutor? O sorriso é o melhor prêmio que você pode ter nessa profissão nossa. Doutor, e quando a vítima está ali, caída, acabou de sofrer um acidente e traumatismo craniano, o que não se pode fazer, o que se deve fazer do primeiro contato? Excelente pergunta. Primeiro, não apavorar. Frequentemente a gente vê, às vezes, a pessoa que presencia um trauma, às vezes tomar medidas que são temerosas. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa cai, tem uma perda de consciência, né? Na hora da perda de consciência, chega um familiar e despeja um copo d'água na boca da pessoa para ver se a pessoa acorda. Isso você afoga a pessoa. Então, se você presenciar uma perda de consciência, um paciente com confusão mental, você pega, deita de barriga para cima, entendeu? Eleva o mento, vira o mento para o lado para a pessoa não vomitar e aspirar, né? Abre camisa, se tiver alguma camisa apertada, abre. Facilitar a respiração. Não coloca nada na boca dessa pessoa, tá? Se tiver, por exemplo, impactos, né? Graças a Deus a gente tem um serviço de urgência fantástico. Então você tem o SAMU, você tem os bombeiros. Liga para essas pessoas que são especializadas, virem prestar o atendimento o mais rápido possível, né? Expõe que houve perda de consciência, a pessoa teve uma queda com perda de consciência, se encontra grave. Você está entendendo? Essas pessoas sabem entender esses casos e já vão rapidamente. Essas pessoas, muito cuidado com a questão de mobilização. Então, por exemplo, você pega e cai. Você está entendendo? Essas pessoas não podem ser, por exemplo, pegas de qualquer jeito. Essas pessoas podem ter lesão de coluna. Você tem que ter um certo cuidado, por exemplo, de estabilização da coluna cervical. Você tem que ter um certo... chamar o serviço de emergência mais rápido. Você tem que ter um certo cuidado na mobilização, por exemplo, da via pública. Então, assim, existem cuidados que têm que ser adotados, que às vezes só aquelas serviço pessoas de emergência, que têm né, doutor, resumindo. Mas a identificação é importante, né? Eu acho que se você tem um familiar que sofre, por exemplo, uma queda em casa, a pessoa desmaiou, sangrou ouvido, nariz, ficou com o olho roxo, ficou com o que a gente chama de sinal de Bata. O sinal de Bata é um hematoma atrás da orelha, pessoa com confusão mental, crise convulsiva pós-trauma, pacientes que têm, por exemplo, questões de risco, por exemplo, uso de anticoagulantes. Essas pessoas, David, os familiares têm que ter essa noção, que essas pessoas precisam procurar um serviço de urgência. Muito bem, nosso tempo aqui está terminando o nosso programa. Doutor, é isso, prazer revê-lo num dia de vitória do nosso sapo. A gente fica extremamente feliz. Obrigado pela participação. A gente está à disposição e agradeço a NTV por esse papel relevante. Dr. Tales sempre atendendo aonde? Eu trabalho no Hospital Imaculada Conceição e no Hospital Vera Cruz.
Muito bem, obrigado mais uma vez pela contribuição e a gente vai se falando em mais vezes. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua participação e enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.